Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora pra gente comentar, vou trazer as minhas opiniões sobre o capítulo 1111 de One Piece, que é o último capítulo antes da pausa do Oda de 3 semanas. E eu acredito que ele revelou, acho que saiu uma nota do Oda, dizendo que tá parando pra cuidar da sua saúde, pelo Akira Toriyama, pelo luto, e também pra cuidar da sua saúde, visto o que aconteceu com ele. Então, nada demais aconteceu com o Oda, que ele se cuide, porque a gente quer ver o final de One Piece escrito pelo próprio Oda. E aí a gente vai para o capítulo 1111 de One Piece, que tem uma página colorida bem bonita, que é os Mugiwaras ali, junto com o Vegapunk e a Bonnie comendo batatas. E o capítulo realmente se inicia com o Gorosei, um dos Gorosei, que é aquela ave gigantesca lá, invadindo com tudo o Lab Base e atravessando aquele escudo de laser. E aqui é mais um ponto onde o Oda trabalha a imortalidade ou a possível imortalidade dos Gorosei. Porque ele atravessa essa barreira sem muitos problemas, pode ser que ele tenha se ferido, mas o seu corpo já se regenerou e ele atravessou a barreira. O Jinbe fica espantado ao ver essa forma gigantesca, grotesca aqui do Gorosei, mas ele entrou. Acho que a barreira continua em pé, mas o Gorosei conseguiu adentrar a essa barreira para cumprir os seus objetivos, que muitos deles são matar todo mundo que está ali e também parar a mensagem do Vegapunk. O Jinbe fica espantado ao ver essa criatura, mas logo ele chega até o Zoro, que depois que finalizou o Rob Lute ainda se manteve em pé. Então a gente pode ir em pé e falando, porque após isso aqui ele vai falar muita coisa ainda. Então a gente pode ver que o quão absurdo não é o despertar de uma Akuma no Mi. Porque o Zoro lançou um ataque, mesmo que muita gente diga que o Zoro não tá lutando a sério porque ainda não colocou a sua bandana, o Zoro lançou um ataque absurdo que feriu o Rob Lute, vai deixar essas 3 cicatrizes nele, e o Rob Lute conseguiu se manter de pé e ainda continuaria lutando. Isso se o Jinbasu não tivesse interrompido a batalha, utilizando ali um soco do seu Karate Tritão e mandando o Rob Lute para longe, porque o objetivo deles aqui não é derrotar os seus inimigos, mas sim fugir. E o Zorão queria continuar lutando, enquanto o Rob Lute estivesse de pé, o Zoro iria continuar atacando ele até ele cair, até ele ser derrotado. Mas o Jinbasu resolveu parar essa batalha aqui e mandou o Rob Lute para longe. E aí, é nesse exato momento que o Rob Lute, já destransformado, depois de ter levado esse golpe, encontra com o Gorosei. Até ele, que é um assassino do governo mundial, se espanta com essa forma gigantesca e grotesca do Gorosei, e ele nem questiona, nem pergunta quem é esse cara aí, ele não quer saber. Mas quando o Gorosei pergunta pra ele sobre as informações, ou pede informações pra ele, ele começa a falar. Ele fala muito, fala que tem Mugiwaras ali dentro, tem 2 Vegapunks ali dentro também do laboratório, que eles planejam fugir pela parte de trás, mas também mostra uma pontinha de carinho por seus companheiros, ou pelas pessoas que estão com ele, assim como ele mostrou, ou como mostraram com ele, com o próprio Rob Lute, na história de capa da CP9, porque depois que eles foram derrotados, eles foram até caçados pelo governo mundial e pela marinha. O Rob Lute, como era aquele que tinha sido tomado mais dano, ele demorou mais para se recuperar, e todos os outros da CP9 eles tiveram que trabalhar para arrecadar dinheiro para o Rob Lute se curar. E só depois é que eles foram entrar para a CP0. Então um desses companheiros que agora está ferido, que é o Kako, um desses companheiros do Rob Lute, é que ele intercede ou pede ali para que o Gorosei não mate. E o Gorosei não tá nem aí, ele não tá se importando, mostra ali um pouco do quão eles não se importam com as pessoas. O próprio Saturn já tinha falado sobre isso antes, que para eles ali não importa quantos insetos eles exterminem pelo seu próprio bem ou pelo seu próprio propósito. E o Gorosei fala isso aqui pro Rob Lute: vai ser difícil, porque eu não ando contando aqui as mosquinhas ou os insetos que eu vou esmagar nessa batalha. E um deles é o Kako, que tá lá dentro ainda. De volta para a batalha do Luffy ali com os gigantes contra os Goroseis, nós temos o encontro, ou eles se comunicando pela primeira vez, Luffy com Dory e Brogy. E eles falam uma coisa interessante,
que o Luffy tem a mesma aparência dos contos ou das histórias que são passadas em Wano sobre o Nika. E aí eles perguntam como que o Luffy conseguiu chegar nessa aparência, mas o Luffy continua não entendendo nada. Então, um ponto que a gente já tinha comentado aqui, que o Nika é um deus cultuado em Elbaf, é o que realmente é confirmado aqui pelos gigantes. O Oda colocou isso nas páginas. Um outro ponto interessante é que quando eles veem a aparência ali dos Gorosei como formas monstruosas, o Dory fala, acho que é o Dory que fala, que é como se eles estivessem na floresta de Elbaf. Porque na Ilha dos Gigantes deve ter, ou muito provavelmente tem, criaturas gigantescas. E aí a gente lembra, o Oda pode estar cozinhando alguma coisa, que lá em Wano, no início de Wano, na verdade no início do flashback do Oden, ele fatia um javali gigantesco, e depois esse javali, ele fatia no meio, e depois esse javali é costurado e continua vivo. E aí a gente tem a imortalidade, ou um javali gigantesco aqui, que é um dos Goroseis, e sendo trabalhado essa imortalidade dos Gorosei. Então, não sei se é o Oda cozinhando aqui alguma coisa em relação a já ter nos dado dicas da imortalidade dos Gorosei, mas a gente nunca tinha visto as formas deles aqui nas páginas do mangá. Então o Oda tá revelando só agora, mas o Dory fala, acho que é o Dory, não sei, eu me confundo aqui com o nome desses dois gigantes, que é Dory e Brog. E eles falam que é como se fosse uma das criaturas que tem em Elbaf. O Oda também contextualiza onde estão cada um dos Mugiwaras, o que eles estão fazendo e que caminho eles devem perseguir, ou eles devem seguir, na verdade, para chegar até o navio dos gigantes para que eles possam fugir. O Sop e Nami estão lá em cima, Luffy tá bem aqui tá aqui com Dory e Brog, o Sanji tá mais à frente, chegando aqui no navio, e a Bonnie com o Frank já tá muito mais próximo do navio para que eles possam realmente fugir dessa ilha. Mas eles não vão fugir sem lutar, ou eles não vão conseguir fugir, os Goroseis não vão deixar eles conseguir fugir sem lutar, porque um deles já lança um grito gigantesco que estronda tudo ali com Haki do Rei. Eu acho que esse não é só um grito de Haki do Rei, mas é uma das habilidades dessa criatura, que é um grito absurdo, só que é amplificado pelo poder de Haki do Rei. E esse ataque é tão absurdo, mas tão absurdo, que ele arranca diversas coisas do Luffy. Olhos, chinelo, cicatrizes, chapéu. Só não arrancou as calças do Luffy por causa de nudez. O Oda não faria isso, não deixaria o Luffy peladão, mas arranca tudo. E olha a cara do Dory aqui olhando pra isso, se espantando com o Luffy perdendo de tudo. E esse aqui é mais um ponto que traz aquela discussão sobre o Luffy ter Toon Force ou não. Porque alguns fãs dizem que sim e outros que não. E aí, num quadro posterior, o Luffy tá segurando aquela cicatriz que ele fez, ou a primeira cicatriz dele que ele fez no olho, para impressionar o Shanks. A cicatriz foi arrancada por aquele grito e o Luffy vai colocar ela de novo. E aí ele até fala, ufa, peguei, ou quase que perdi, alguma coisa assim. E eu vi alguém comentando que o Luffy colar suas cicatrizes de volta no mesmo lugar é como se ele dissesse que cada uma dessas cicatrizes representa o que é ele, ou representa a sua jornada. Porque ao longo da sua jornada como um pirata, ele foi adquirindo essas cicatrizes e hoje elas mostram ou lembram daqueles momentos importantes e tristes para ele do passado. E aqui a gente vê o Luffy colocando, ou vai colocar de volta aqui as suas cicatrizes. Em relação a Toon Force, eu vou falar um pouco mais pra frente nesse vídeo, porque o Luffy ainda pode utilizar, ou vai utilizar esse poder um pouco mais pra frente. Porque o Gorosei, que é esse javali gigantesco, transforma suas presas em espadas e ataca o Luffy ali e os gigantes, que acabam se defendendo com um escudo, que é o escudo que protege o sol, o que é o escudo do sol, que é o título desse capítulo aqui. E depois eles mandam esse Gorosei para longe, utilizando esses mesmos escudos. Uma outra parte interessante é que antes do Saturn atacar, como vocês estão vendo aqui nessa página, ele fala que se os gigantes estão ao lado do Nika, então eles têm que ser exterminados também. Só que os Goroseis não sabem que em Elbaf eles cultuam um Nika. E se eles sabem, por que eles ainda não exterminaram ou tentaram exterminar essa raça?
É claro que a gente já sabe que a força dos gigantes está em seu conjunto. Um grupo de piratas gigantes acabou causando um alvoroço no mundo inteiro quando eles estavam em ativa há 100 anos atrás, que foi o bando do Dory e do Brog antes deles começarem sua batalha lá em Littlegard. Imagine só o exército de um país inteiro de gigantes, o que é que eles não podem fazer com o mundo? Essa pode ser uma resposta do porquê os Goroseis não dizimaram os gigantes por cultuarem Nika. E também porque aquele ali é um país isolado. Mas o próprio governo mundial já acabou com raças ainda mais perigosas, que no caso é a raça do King, que são os Lunarianos. Eles são muito mais fortes e acabaram sendo dizimados. Eu digo que eles são muito mais fortes individualmente. Um Lunariano contra um gigante, eu vou apostar no Lunariano. Então, eles conseguiram acabar com raças mais fortes, mas não foram atrás dos gigantes? Será que é por causa do seu exército, dos seus números? Ou será que os gigantes têm um poder que pode destruir o mundo inteiro se eles resolverem lutar e saírem destruindo e dizimando diversas ilhas? Essa é uma questão que fica, que o Oda ainda não respondeu. Então, o Saturn ataca cuspindo bolas de veneno nos três ali, Dory, Brog e Luffy. O Luffy se espanta. É aqui que o Luffy realmente ou efetivamente usa da Toon Force para lutar nessa batalha. Porque ele pega ali uma árvore, ele meio que molda ela com seus dentes até tornar ela com formato de taco de beisebol. Ele tira uma tinta do nada, pinta esse taco com o número 56, arruma um capacete não sei da onde com o número 56 e coloca na cabeça para lançar de volta essas balas de veneno que tinham sido lançadas em direção a ele. Ele lança de volta para os Gorosei. Então aqui já é um outro ponto que comprova ou poderia comprovar o Luffy utilizando da Toon Force. Eu quero que alguém vá no SBS e pergunte pro Oda sobre isso. Sobre os poderes do Luffy em relação à Toon Force, se ele tem ou não tem. Só que o que os fãs devem entender é que Toon Force foi um termo criado por fãs. O meu parceiro Tarcinho, ele já explicou isso, que não tem na literatura, as pessoas não estudam quando vão estudar para fazer um filme, um anime, um mangá, não tem na literatura a questão de Toon Force, você trabalhar a Toon Force. Foi criado pelos fãs e questão de níveis também foi criado pelos fãs. Então acredito que o Luffy tem é o Toon. E se alguém perguntar pro Oda, ele vai dizer: não, o Luffy tem a maior liberdade do mundo e ele pode fazer essas coisas. E isso responderia o porquê o Luffy consegue fazer isso. Mas se eu for dar a minha opinião em relação a isso, o Luffy não teria uma Toon Force. Assim, você tem o poder de fazer qualquer coisa. Não. Acredito que o Luffy tem o poder de fazer coisas cartunescas, engraçadas. Ele tem a maior liberdade do mundo para brincar da forma como ele quiser. Mas esse poder nunca vai ser o poder principal para o Luffy ou que o Luffy vai utilizar para vencer os seus inimigos. Nessa batalha vocês podem ver, assim como foi na batalha com o Rob Lute, que o Luffy criou só um óculos para colocar no rosto. Ele não utilizou, não criou alguma coisa para usar contra o Rob Lute. E ele venceu o Rob Lute lá com o seu próprio poder de borracha. Aqui ele só criou, a gente pode dizer assim, um taco de beisebol e lançou de volta um ataque que foi direcionado a ele. E esse taco de beisebol não foi criado do nada, foi criado a partir de uma árvore. E aí tem aquela questão do Luffy pegar suas cicatrizes. Isso é engraçado, isso é Toon, isso é cartoon. Essa é a minha opinião em relação a isso. Não que o Luffy tenha uma Toon Force efetivamente. Depois que ele rebate essas bolas de veneno direcionadas a eles, o Luffy se espanta porque elas explodem. E aí elas explodiram todos os Gorosei que estavam lá naquele local, porque foi mandado de volta. E aqui o Oda trabalha mais uma vez a imortalidade dos Goroseis, porque o Luffy fala que os Goroseis não morrem, não importa o que ele faça. Aqui nós temos a silhueta do Saturn, que já levou diversos ataques. Agora, esse javali gigantesco que também foi atingido por esse veneno e não aconteceu nada. E aqui o outro Gorosei que teve seu corpo partido ali por Dory e Brog para salvar o Luffy. E ele tá aqui, ó, de boaça, pleno. Ele não morreu. Então o Oda realmente quer nos dizer que esses seres têm imortalidade.
Mas ao mesmo tempo, o Dory e o Brog falam que nunca ouviram falar de alguma raça ou algum poder de Akuma no Mi que dá isso para o seu usuário. Não, ele não quer dizer o poder máximo, ou ele não quer dizer que não existe o poder máximo que a gente já conhece, que é o poder da Ope Ope no Mi, que é dar imortalidade para alguém. Mas eles não conhecem um poder que você comeu e tem imortalidade porque comeu aquele poder, ou ganhou aquele poder, tá ligado? Agora, em relação à Ope Ope no Mi, ela já existe, o Oda já trabalhou com isso. E aí abre a discussão sobre esses caras terem recebido, cada um deles, a cirurgia da juventude perene, ou ser o resultado desses poderes que não vieram de uma Akuma no Mi, e aí não vão estar escritos no livro, na enciclopédia das Akuma no Mi, mas foram poderes dados a eles diretamente desde o início, e por isso eles têm imortalidade? Não sei, tô em dúvida em relação a isso, mas o Oda vai explicar mais pra frente. E aí o capítulo se encerra com parte dos Mugiwaras, que é a Bonnie, Frank, Luffy, Sanji e Vegapunk chegando no navio dos gigantes, mas temos ali os vice-almirantes para impedir porque eles querem matar a Bonnie. O Oda não vai... Tomara que o Oda não faça o Sanji ter dificuldade para arrebentar esses vice-almirantes aqui, porque a maioria é bucha. Esses novos aqui, eles podem até mostrar alguma coisa, mas o Sanji é muito superior. Temos também o primeiro Gorosei que adentrou ali o Lab Base, encontrando a York, perguntando onde é a sala da transmissão. E também o Kizaru, que é mais um ponto do Oda aqui falando que em nenhum momento ele lutou a sério nessa batalha, porque ele diz que suas feridas são mais profundas, são muito mais profundas. Ele não quer dizer que está ferido externamente e isso é grave. Ele só quer dizer que ele está machucado internamente em questão de sentimentos, porque ele não queria estar lutando essa batalha atacando seus amigos. E ele pode até estar se sentindo mal por ter matado o Vegapunk se ele realmente tiver finalizado ele com aquela espadada aqui, aquela empalada que ele deu nos capítulos anteriores. Para o capítulo se encerrar com aquele gigante de aço antigo se levantando no meio dessa batalha e pedindo desculpas para a Unika. E aí a gente fica assim, cara, ele não era só um robô que foi programado para alguma coisa? Ele tem uma consciência? Será que, como eu já falei nos spoilers, a ciência que o Vegapunk almeja alcançar é a ciência do passado, e lá chegou um ponto em que, sei lá, existia inteligência artificial, e essa inteligência artificial trabalhava pela humanidade, e esse aqui é um robô com inteligência artificial. Será que o Oda trabalharia isso no mangá? Eu quero saber as suas opiniões em relação a isso, porque o próximo mangá de One Piece só vem daqui a 3 semanas, então vão ser 3 semanas nebulosas, mas eu tô planejando trazer vários vídeos aqui no canal, então deixa as suas opiniões aqui embaixo, o que eu vou estar vendo, vou estar dando um coraçãozinho pra vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!